A semana na imprensa. Silvano Mendes. A revista francesa Le Point traz em sua edição desta semana uma longa reportagem de capa sobre a ambição expansionista da China. A publicação explica como o país asiático vem investindo em vários territórios pelo mundo, em um movimento que começou bem antes da guerra comercial com os Estados Unidos. A reportagem lembra que a China tem há séculos uma tradição de expansão econômica internacional, iniciada por Zhang Qian, um explorador morto em 103 a.C., considerado o criador da Rota da Seda. Desde então, o país, que se tornou a segunda potência mundial, multiplica seus projetos como a nova Rota da China, um complexo de 6 estradas e uma rede portuária que deve atingir 60% da população mundial e englobar 1/3 do comércio do planeta. A revista Le Point se interessa pela questão dos investimentos marítimos de Pequim, tanto na Europa quanto na África. A revista conta como a empresa chinesa COSCO, por exemplo, privatizou o porto de Pireus, na Grécia, em troca de 600 milhões de euros em investimentos na região portuária de Atenas, que deve se tornar esse ano a mais solicitada do mar Mediterrâneo. Do porto grego, os produtos chineses podem ser transportados facilmente para a região dos Balcãs e para toda a Europa Central, aponta a revista. Ainda no velho continente, Pequim investiu em 15 portos diferentes e se interessa particularmente nesse momento pelo de Trieste, na Itália, que representaria uma porta de entrada europeia pelo mar Adriático. A revista Le Point ressalta ainda que, além de ser um hub ferroviário, a profundidade das águas em Trieste permitiria acolher os maiores navios de contêiner do mundo, o que também justifica o investimento chinês na região. Mas Pequim também está de olho no continente africano, afirma a revista. Para mostrar esse interesse, Le Point traz uma reportagem especial sobre a presença chinesa em Djibouti, país situado diante de um estreito que já representa a 4ª rota marítima mundial. A China investe 1 bilhão de euros por ano em Djibouti, o equivalente à metade do PIB do país africano. Entre esses investimentos está o financiamento de uma linha ferroviária que liga o país a Addis Abeba, na Etiópia, além da inauguração no ano passado da maior zona franca da África, também no pequeno país africano. No entanto, esses investimentos nunca são gratuitos e a dívida do Djibouti já dobrou em apenas 3 anos. Em toda a África, a China propõe empréstimos com taxas de juros monstruosas em troca de infraestruturas medíocres, avalia a revista Le Point. Incapazes de reembolsar, esses países se tornam verdadeiros vassalos de Pequim, sentencia a revista, lembrando o exemplo de Angola, que já deve 25 bilhões de euros aos chineses. A semana na imprensa. Silvano Mendes. A revista francesa Le Point traz em sua edição desta semana uma longa reportagem de capa sobre a ambição expansionista da China. A publicação explica como o país asiático vem investindo em vários territórios pelo mundo, em um movimento que começou bem antes da guerra comercial com os Estados Unidos. A reportagem lembra que a China tem há séculos uma tradição de expansão econômica internacional, iniciada por Zhang Qian, um explorador morto em 103 a.C., considerado o criador da Rota da Seda. Desde então, o país, que se tornou a segunda potência mundial, multiplica seus projetos como a nova Rota da China, um complexo de 6 estradas e uma rede portuária que deve atingir 60% da população mundial e englobar 1/3 do comércio do planeta. A revista Le Point se interessa pela questão dos investimentos marítimos de Pequim, tanto na Europa quanto na África. A revista conta como a empresa chinesa COSCO, por exemplo, privatizou o porto de Pireus, na Grécia, em troca de 600 milhões de euros em investimentos